Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos encerrando a temporada 2022 do Grupo de Estudos em Albert Camus e estamos realizando duas atividades, né? Duas atividades finais, né? A primeira delas será em torno do Discursos da Suécia e a segunda será em torno do Exílio-Reino. Então vamos, sem mais delongas, né? Já iniciar com o Discurso da Suécia. Como vocês sabem, em 1957 o Camus foi eleito o Prêmio Nobel de Literatura. Essa apresentação vai ter, em primeiro momento, sobre o Prêmio Nobel, depois os discursos e, em terceiro, repercussão e reedição das obras, né? Bom, o Prêmio Nobel de Literatura já era considerado, na época do Camus, já era um produto, né? Mas que de fato o Camus nunca pensou em ser um prêmio Nobel, né? Nunca foi uma ambição do Camus assim, quero ser prêmio Nobel de Literatura, como por exemplo é a ambição de alguns jogadores serem o melhor jogador do mundo, né? Ou então de um diretor de dirigir o melhor filme do mundo, né? Que vai ganhar o Oscar e tal. Não, essa nunca foi muito bem a ambição do Camus. Claro que o Camus queria ser um autor compreendido, respeitado, né? E, a termos de comparação, o Prêmio Nobel de Literatura nada mais é do que o prêmio máximo que um escritor pode ter. Existem os concursos, existem os prêmios regionais, locais, nacionais, internacionais, né? Continentais, mundiais, e existe o Prêmio Nobel de Literatura, que na cadeia de prêmios de literatura é o ápice. Não tem como ganhar algo depois do Prêmio Nobel de Literatura, né? É o limite que você chega em termos de premiação para um escritor. E receber o Prêmio Nobel de Literatura em vida, e sendo um dos mais jovens a receber, é certamente, naquele momento mais jovem, né? Hoje não mais, é certamente uma das coisas mais interessantes e propriamente incríveis da biografia do Camus. E é claro que a gente, quando fala da biografia do Camus, a gente lembra que na década de 50 o Camus estava passando por um momento de ostracismo, o Camus estava passando por um momento muito difícil e complicado. Então, quando acontece 56/57, da questão do prêmio, da questão relacionada ao ganho, né, do Prêmio Nobel de Literatura, que isso envolve dinheiro, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. É claro que isso faz com que qualquer autor consiga um respaldo maior. E eu vou explicar a razão e o motivo. O Prêmio Nobel de Literatura ele é concedido pela Academia Sueca, então é um prêmio que vem da Suécia, né, Alfred Nobel, e no sentido de prêmio de literatura, ele é o ápice, né, porque ele alcança as duas coisas, o público e a crítica. O público que ama aquele autor, não estou falando de um best-seller. A pessoa é prêmio Nobel por vender muitos livros. Não, não é isso. É a sua contribuição para com a humanidade. Basicamente, é isso que se propõe o Prêmio Nobel de Literatura e o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Medicina, de Física e por aí vai. Então, o Camus ganha o Prêmio Nobel de Literatura em 1957 pelo seu conjunto de obra,
pela capacidade que ele tem de escrever obras que são sensíveis e caras à existência humana. É pelo conjunto da obra que ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Alguns comentadores dirão, inclusive, que o Prêmio Nobel de Literatura de 1957, que o Camus ganha, tem conotações de Prêmio Nobel da Paz, pela questão da guerra de independência da Argélia, em que o Camus negocia algumas solturas, negocia vidas ali, está escrevendo no jornal, tentando libertar prisioneiros e por aí vai. Então ele tem essa conotação, né? Claro. Bom, os discursos em si, né, são uma série de discursos que o Camus compila, tanto em faculdade quanto na própria academia, e ele utiliza a fala nesses espaços para falar sobre o artista na sua geração, na geração dele, Albert Camus, e a importância de se posicionar politicamente. O discurso proferido pelo próprio Camus na Câmara Municipal de Estocolmo, que encerrava as cerimônias da atribuição do Prêmio Nobel de Literatura, de 10 de dezembro de 1957, ele começa com o Camus falando exatamente assim: ao receber a distinção que a vossa livre academia houve por me honrar, a minha gratidão era tão mais profunda quanto eu avaliava até que ponto essa recompensa exercia os meus méritos pessoais. Qualquer homem, e por mais forte razão, qualquer artista, deseja ser compreendido. Então, aqui ele está reforçando, obviamente, a noção de que a escrita, a literatura camisiana, a sua literatura de um artista, né, quer ser compreendida. Talvez o desejo, mas não me foi possível tomar conhecimento da vossa decisão sem comparar a sua retumbância com o que na realidade sou. Como é que um homem quase jovem, apenas rico das suas dúvidas e de uma obra ainda em construção, o que é importante ressaltar isso, né? O Camus, até 1957, ele tem 2 ciclos, ciclo do absurdo, ciclo da revolta, 2 ensaios, propriamente ditos, um livro de contos, né? Alguns escritos, chamados Escritos da Juventude, uma obra inacabada, e a obra recém-lançada A Queda. Então, na visão do próprio Camus, parece que a obra não estava encerrada, porque entre os planejamentos camisianos estava, obviamente, escrever mais e mais, né? Escrever várias e várias coisas. Então, o Camus diz que apenas rico das suas dúvidas e de uma obra ainda em construção, habituado a viver no isolamento do trabalho ou no refúgio das afeições, teria sabido, a não ser como uma espécie de pânico, de uma sentença que expunha de golpe, só e reduzida a si mesmo, a crueza da luz. Com que ânimo também podia ele receber esta honra, à mesma hora em que, na Europa, outros escritores, entre os maiores, estão reduzidos ao silêncio e, ao mesmo tempo que sua própria terra natal conhece uma desventura incessante. Essa fala do Camus é política, né? Ela tem um objetivo claro e efetivo. Ele está falando dos dissidentes políticos soviéticos, né? Ele está falando dos escritores que não podem retornar à União Soviética, os escritores que realizaram alguma crítica ao Stalin ou algum outro primeiro-ministro e tudo mais, e não podem retornar à sua terra natal. Sentir essa desordem e essa perturbação interior para voltar a encontrar a paz foi-me preciso, em suma, cumprir as ordens de uma sorte demasiado generosa. E já que não pude igualar-me a ela apenas com o apoio dos meus merecimentos, não achei mais nada que me ajudasse, senão que me tem mantido nas circunstâncias mais adversas. Só esperar que tem um helicóptero passando. Bom, chique, né? Porque em alguns vídeos é barulho de cão ou de moto, né? No meu caso é helicóptero passando. Então,
Fantástico. Bom, mas vamos lá. E já que não podia igualar-me a ela apenas com o apoio dos meus merecimentos, não achei mais nada que me ajudasse senão o que me tem mantido. Nas circunstâncias mais adversas, ao longo de toda a minha vida, a ideia que faço da minha arte e do papel de escritor. Os discursos da Suécia, pessoal, eles são textos extremamente importantes para que a gente tenha a noção do que o Camus acredita ser um escritor, um literata, do que é um artista. É importantíssimo a gente ter essa noção que o Camus traz nos discursos da Suécia. Seja-me permitido apenas que, com um sentimento de gratidão e de amizade, vos diga, tão simplesmente quanto puder, qual é essa ideia. Pessoalmente, não posso viver sem a minha arte, mas nunca pus essa arte acima de tudo. Se me é necessária, é. Pelo contrário, porque não se afasta de ninguém e me permite viver. Tal como sou, ao nível de todos, a arte não é, aos meus olhos, um regozijo solitário. É um meio de comover um maior número de homens, oferecendo-lhes uma imagem privilegiada dos sofrimentos e das alegrias comuns. Eu acho que essa parte aqui, acho que a gente podia copiar nos nossos cadernos, né, e levar para a eternidade. Por quê? O Camus está dizendo com todas as letras qual é o seu objetivo como artista: espalhar essa imagem privilegiada dos sofrimentos e das alegrias comuns, que tem um peso. Obriga, pois, o artista a não isolar-se, submete-o à verdade mais humilde e mais universal. E aquele que muitas vezes escolheu o seu destino de artista porque se sentia diferente, bem depressa aprende que não se conseguirá alimentar a sua arte e a sua diferença, senão confessando a sua semelhança com todos. O artista forja-se neste ir e vir perpétuo de si para os outros, a meio caminho da beleza sem a qual não pode passar, e da comunidade a que não pode subtrair-se. Por isso é que os verdadeiros artistas nada desprezam, obrigam-se a compreender em vez de julgar. E se tem partido a tomar neste mundo, não pode ser senão de uma sociedade na qual, segundo a palavra empática de Nietzsche, já não reinará o juiz, mas o criador, quer seja ele trabalhador ou intelectual. Então, claro que com certeza é um texto longo, né? O discurso segue aí algumas 6, 7 páginas ainda, né? E o discurso ele termina assim: assim, reconduzido ao que eu na realidade sou, aos meus limites, às minhas dúvidas, como a minha fé é difícil, sinto-me mais livre para vos demonstrar, a concluir, o alcance e a generosidade da distinção que acabais de me conceder. Mais livre para dizer-vos também que desejaria recebê-la como uma homenagem prestada a todos os que, partilhando o mesmo combate, não receberam qualquer privilégio, antes conheceram, pelo contrário, desgraça e perseguição. Restar-me-á, então, agradecer-vos do fundo do coração e fazer-vos publicamente, como testemunho pessoal de gratidão, a mesma e antiga promessa de fidelidade que todo verdadeiro artista, em cada dia, faz a si mesmo no silêncio. Então, esse é o discurso que o Camus realiza. Eu fiz um corte aqui entre o começo do discurso e o último parágrafo do discurso. 4 dias depois, o Camus faz uma conferência chamada O Artista e o Seu Tempo, na Universidade de Uppsala, né? Então, esses dias que o Camus passa em Estocolmo são definitivamente dias em que ele vai falar sobre questão de artista, ele vai falar sobre o seu papel. Na Universidade Faculdade de Uppsala que acontece o famigerado incidente, né, em que o Camus é interpelado por um membro da resistência da questão da independência argelina, e aí eles discutem, e é quando o Camus faz aquela célebre frase: entre a sua justiça e a minha mãe, eu prefiro a minha mãe. Tá? Então,
É basicamente esse o momento em que o Camus está inserido ali em Estocolmo. E para finalizar, a questão mais preeminente em relação ao Prêmio Nobel de Literatura talvez seja, em definitivo, a questão da reedição das obras, né? Muitos autores, quando passam um determinado tempo, algumas obras são esgotadas. Eles preferem não reeditar porque as pessoas não têm mais interesse naquela obra, ou eles simplesmente não reeditam por questões pessoais. No caso do Camus, no caso do Prêmio Nobel de Literatura, é, as obras todas são reeditadas sob o selo Prêmio Nobel. Então, aquele livro daquele autor é o livro do autor Prêmio Nobel de tal ano. Ganha um status, por assim dizer, né? E aí, claro, isso não foi diferente. O Camus pôde desfrutar aí de um retorno, por assim dizer, em que, se o Camus experimenta o ostracismo da década de 50, no finalzinho da década de 50 a gente tem um momento apoteótico, que é justamente quando o Camus ganha o Prêmio Nobel de Literatura, suas obras são reeditadas, ele volta a ser um autor considerado, um autor das grandes prateleiras, né? Em definitivo dali que talvez nós teríamos um Camus muito mais pujante, né? É, mas infelizmente a gente teve o incidente de 1960 que culminou na morte do mesmo. Então ele só pôde aproveitar mais ou menos 2 anos e 2 meses por aí de prêmio Nobel, de ser o prêmio Nobel, né? Isso fez com que, claro, ele reeditasse todas as suas obras, entre elas O Avesso e o Direito, que tem um prefácio em que o Camus escreve em 1957, dadas as reedições da obra, em que ele faz essa análise acerca da sua vida como artista, da sua produção, e é definitivamente aí que a gente percebe que algumas coisas poderiam ter tomado um rumo diferente dentro da bibliografia camusiana, ok? Gente, é isso. Esse é o discurso da Suécia. Infelizmente não está disponível em português brasileiro. Ele tem em espanhol e tem em português de Portugal, quando você compra o Avesso e o Direito. Não sei se na nova edição tem a edição dupla, mas na edição antiga da Livros do Brasil, de Portugal, ela tem o Avesso e o Direito com o discurso da Suécia, que é inclusive a capa desse vídeo, né? Que a gente está aí, ok? E é isso, pessoal. Forte abraço, beijão, até mais, se cuidem.